Descubra a verdade e saia do engano. Quando uma pessoa hoje se converte a Cristo, esta pessoa precisa ser ensinada e doutrinada na sã doutrina de Cristo Jesus. Só que os líderes religiosos de hoje, quando uma pessoa se converte a Cristo, eles ensinam outra doutrina da lei de Moisés para a perdição deles. Os da lei que não concordam que Jesus Cristo aboliu a lei de Moisés no Evangelho de Cristo, na graça, para a perdição deles. Está aí, meus queridos amados irmãos, os líderes religiosos de hoje se perdem por falta de conhecimento e todos os seus servos sem conhecimento da verdade. Veja bem, quando Jesus fala naquele versículo, eu não vim para abrogar a lei, mas cumprir, Jesus já estava cumprindo aquela lei. Jesus cumpriu toda a lei durante ele estava vivo. Veja bem, os príncipes dos sacerdotes e os líderes religiosos, o povo, continuava nas ordens da lei de Moisés, cumprindo toda a lei ordenada por Moisés. Jesus não podia proibir, porque Jesus ele ainda estava vivo. Na lei de Moisés, a mulher, quando era pega em adultério, era apedrejada. Jesus não podia proibir porque ele ainda estava vivo. Toda a lei era cumprida pelos líderes religiosos. Jesus não podia proibir porque ele ainda estava vivo. O povo levava os mantimentos a um depósito chamado Casa do Tesouro, alimento como dízimo, ano a ano, do fruto do campo. Deuteronômio 14, 22. Jesus não podia proibir porque ele ainda estava vivo. Veja bem, este mesmo dízimo de Malaquias 3:10 de hoje também é da lei de Moisés. Leia Levítico capítulo 27, versículo do 30 a 34. Leia. Não tem nada com Cristo Jesus. Para a santificação no Evangelho de Cristo, hoje, Jesus cumpriu toda a lei durante ele permaneceu na terra. Veja bem, quando ainda Jesus estava vivo, esta lei permanecia. Quando Jesus foi morto, crucificado no madeiro, esta lei de Moisés deixou de existir, foi cancelado, foi abolido. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Efésios, capítulo 2, versículo 15. Hebreus, capítulo 10, versículo 9. Só que os príncipes dos sacerdotes e os líderes religiosos continuaram com os mesmos costumes desta lei até os dias de hoje, não acreditando que a lei foi cancelada por Deus, santificando nas obras da lei. O que diz a Escritura, meus amados? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque eles estão debaixo de maldição. Não cumpre toda a lei de Moisés, já que cumpre a do dízimo, deveria cumprir todas. Não cumpre a lei daquela mulher que foi pega em adultério. Não cumpre e tantas outras leis. Cumpre Malaquias capítulo 3, versículo 10. Se não cumpre todas, para Deus, esta pessoa está debaixo de maldição. A lei de Moisés não dá a salvação para o homem. Somos salvos pela graça. Os homens que estiver justificado nesta lei, veja o que diz a Escritura Sagrada. Gálatas capítulo 5, versículo 4, diz assim: separados está de Cristo, vós, os que vós justifica pela lei da graça, tendeis caído. A palavra de Deus não mente, é verdadeira, porque os que servem a lei se santificam na lei, e os que se servem a Cristo
se santifica na graça. Para estar com Cristo, precisamos separar a lei da graça, servir somente Cristo Jesus na graça, para que nós fique fora de uma lei de Moisés abolida por Cristo. Infelizmente, há muitos irmãos nossos que não sabem o que é a lei, correndo o risco de perder a salvação, santificando na lei de Moisés, pensando que está santificado em Cristo. Estas referências bíblicas confirmam que a lei foi abolida por Cristo, pelo sangue de Cristo. Leia Coríntios, Efésios e Hebreus. Querido amado irmão, contribuir na casa de Deus não é como os líderes religiosos mandam. Não, é como a Escritura Sagrada manda. Por Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 ao 9. Leia, é para ajudar os pobres e a igreja de Deus. Na Escritura Sagrada, na graça de Cristo, não está escrito para dar um líder religioso, para pregar o evangelho. Não. Se você está pagando para um deles pelo sangue de Cristo, você está ainda nos da lei, santificado nos da lei, separado de Cristo, debaixo de maldição. É a Bíblia que está dizendo. Ou a Escritura está mentindo? É a Bíblia que está falando. Leia Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Leia. Ou a Bíblia está mentindo? Esta é a verdade do Evangelho de Cristo. Querido amado irmãos, abra os olhos. Os líderes da lei de Moisés, hoje, fora de Cristo, recebem dízimo, holocausto, transformado em campanha, envelopando a fé das pessoas simples, sem conhecimento da verdade, fazem do povo negócio, bem que a Escritura Sagrada diz, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 3. Para finalizar, irmãos, vamos ler aqui um versículo das referências desta leitura, Hebreus, capítulo 10, versículo 9. Cristo diz, Pai, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Veja bem, quando Jesus diz, Pai, tira o primeiro para estabelecer o segundo, Jesus está tirando a lei de Moisés com seus mandamentos, o primeiro, para daí vir ele como segundo mandamento, nova aliança, novo testamento, Cristo, o Salvador. Esta é um dos capítulos, você confira nas Escrituras Sagradas, quando Deus diz, Pai, tira o primeiro, ele já está tirando a lei de Moisés com seus mandamentos, para estabelecer ele, Cristo, como segundo mandamento, nova aliança, novo testamento, Cristo como nosso Salvador. Há outro assunto, irmãos, precisamos entender. Os líderes religiosos alegam que o obreiro é digno do seu salário. Você já meditou no versículo de Mateus, capítulo 10, versículo 10 e 11, que não é bem assim como eles alegam? Veja bem, Jesus diz para seus discípulos, ir primeiro em uma cidade, procurar se alguém acha algum digno naquela cidade. Jesus não mandou os seus discípulos ir de qualquer jeito. Primeiro, o seu discípulo procurou numa cidade uma pessoa digna, um trabalhador naquela cidade, para que eles possam estar ali pregando o evangelho, e aquele digno trabalhador do seu salário sustentar os seus irmãos discípulos que estão ali pregando o evangelho de Cristo, comendo, bebendo naquela casa,
Porque digno é o obreiro do seu salário, mas quem é digno do seu salário é aquele que está morando naquela cidade, que Jesus mandou primeiramente observar se achava um digno naquela cidade para sustentar os seus irmãos, seus discípulos. Só que os líderes religiosos não procuram entender esta verdade e não passa para os povos saber que isso é uma grande mentira. Jesus não mandou dar dinheiro para os seus discípulos, ou ele ia derramar do céu dinheiro para aqueles discípulos naquela cidade, já que Jesus disse para não levar nem ouro nem prata. E quem ia dar o dinheiro para esses discípulos naquela cidade? O alimento deles era aquele digno naquela casa que trabalhava com seu suor, e Deus era com aquele homem que ajudava os seus discípulos. É isso. Há um outro assunto que nós, irmãos, temos que observar. Jesus diz: em ti, ó Pedro, eu edifico a minha igreja. Ele não falou para a mulher: mulher, em ti eu edifico a minha igreja. Pergunto a você, como é que uma mulher pode pastorear um rebanho se Jesus diz que o homem seja marido de uma só esposa para pastorear um rebanho? Jesus não falou para a mulher ser esposo de um só marido para pastorear um rebanho. Veja bem, Jesus é a cabeça da igreja. O homem é a cabeça da mulher. Como é que a mulher pode pastorear um rebanho se Deus escolheu um homem? Cristo, a cabeça da igreja, mudou o quadro, a mulher se tornou a cabeça dos homens. Pergunto a você, como é que a mulher pode pastorear um rebanho? Temos que ter muito cuidado para que não venha blasfemar mais o evangelho de Jesus Cristo, como vem sendo blasfemado. Termino aqui. Que Deus ilumina a sua visão espiritual e conheça a verdade. Procura uma pessoa que fala a verdade na sua cidade, como aqueles apóstolos de Jesus diz, como Paulo, João, Marcos, Pedro e tantos que preguem a verdade de Cristo. Procura Marcos nessa cidade, ou João nessa cidade. Você bem sabe que é Jesus Cristo e os seus discípulos morreram por pregar a verdade. E esta é uma verdade que precisamos conhecer e examinar as Escrituras Sagradas. E fique com Deus, que Deus te abençoe.